Olá, mulherada! É bom estar com vocês aqui novamente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos dar mais uma olhadinha na Bíblia e ver o que ela tem para nos ensinar sobre os nossos relacionamentos? Mas me diga uma coisa antes. Desde que a gente começou esses estudos, como é que estão os seus relacionamentos? Melhoraram? Você tem conseguido colocar em prática o que a gente tem aprendido quando a gente olha para a Bíblia e vê o que ela tem para nos ensinar referente aos nossos relacionamentos? Você tem conseguido ver a importância de melhorar a forma como você se relaciona para que o reino de Deus seja engrandecido, para que o nome dele seja engrandecido, para que o reino se expanda? Como tem sido isso? Se tem uma coisa que eu e você não podemos fazer depois de tudo que a gente já estudou até aqui, é sair dessa série sem que os nossos relacionamentos tenham mudado. Nós aprendemos com a Bíblia que nós não nascemos prontas para nos relacionarmos, que isso é um processo de aprendizagem. Assim como nós não sabemos amar corretamente, nós também não sabemos nos relacionar corretamente. E a nossa intenção nesse estudo é olhar para a Bíblia e dizer que nós estamos aprendendo com ela a nos relacionar, a amar melhor as pessoas, a ser pessoas mais parecidas com Cristo. E isso é muito importante. Eu espero que você esteja colocando em prática e não somente colhendo informações, porque o mais importante é a prática disso tudo realmente na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres bem especiais. Eu estou falando de Lloyd e Eunice. Essas duas mulheres aparecem, os seus nomes são citados por Paulo na segunda carta que ele envia a Timóteo, porque elas são a avó e a mãe de Timóteo. Nós temos a menção então dessas duas mulheres e Timóteo, sem dúvida, é fruto da fé dessas mulheres, né? Se você vê a trajetória de Timóteo, como ele foi importante para a expansão do reino, principalmente auxiliando o apóstolo Paulo, você vai ver como ele foi realmente um rapaz de Deus, um homem de Deus, um grande auxílio e um grande servo, e uma pessoa que colocou a sua vida à disposição do Evangelho. Então, a disposição desse rapaz, a vida desse rapaz, fala muito da vida dessas mulheres. Tanto que, posteriormente, ele veio a se tornar, de fato, um grande cooperador no ministério de Paulo. Mais do que isso, Timóteo era praticamente um filho para Paulo, é assim que Paulo o trata. Né? Ele foi muito amado e muito estimado por Paulo. Ele foi de grande valia no ministério de Paulo. E esse rapaz tão especial teve a influência dessas duas mulheres que também são muito especiais. Lloyd e Eunice eram de Listra, uma região que Paulo esteve algumas vezes. Provavelmente elas, tendo contato com a pregação do Evangelho, então se converteram ao Evangelho de Jesus e passaram a ensinar isso para Timóteo também, a ele percorrer este caminho junto com elas. Mais tarde, numa das viagens que Paulo fez até Listra, Paulo fica sabendo do comprometimento e da fé de Timóteo. Ele agora já está jovem, um pouco maior, e Paulo então, recebendo as pessoas falando bem de Timóteo para ele resolve chamar Timóteo, convidá-lo para seguir viagem junto com ele para auxiliar nas suas viagens missionárias. Dali em diante, Timóteo aparece em outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, confirmando assim pra gente que, de fato, ele auxiliou muito o ministério de Paulo. Ele é citado algumas vezes e ele é, inclusive, deixado em algumas igrejas nas tentativas de ajudar muitos irmãos, porque Paulo, né, ou estava preso ou impossibilitado. Paulo tinha muitas coisas para fazer e homens como Timóteo auxiliaram muito no seu ministério e na expansão do reino de Deus. Quando a gente olha para a vida de Timóteo, a gente pode falar um pouco sobre criação de filhos. Não vai ser o nosso foco hoje, mas se você quiser saber um pouquinho sobre criação de filhos, lembra que a gente estudou em Provérbios sobre a criação de filhos? Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar. E não só esse, todos os estudos que a gente fez no grupo das pérolas sobre o livro de Provérbios estarão nesse site e você pode relembrar, inclusive esse de criação de filhos, porque também é bem importante para nós e pode te auxiliar caso você não tenha visto ainda. Como eu disse, a vida de Timóteo diz muito sobre a sua mãe e a sua avó. Muitas vezes você olha para os filhos de uma pessoa e tem uma noção de como é sua mãe, de como é sua avó. Nós transmitimos muito das nossas mães, não é verdade? Eu me pareço muito com a minha mãe em algumas coisas e eu entendo que as pessoas reconhecem isso em mim. E os seus filhos, os seus netos da mesma forma. Lloyd era a avó de Timóteo. Seus pais eram Eunice, que era judia, assim como Lloyd,
e que se converteram ao Evangelho. E sobre o pai de Timóteo, nós só temos a menção de que ele era um grego. Provavelmente, ou ele morreu quando Timóteo ainda era pequeno, ou ele não havia se convertido ao Evangelho, e é por isso que ele é colocado dessa maneira. Então, nós podemos dizer que Timóteo foi criado pela sua avó e pela sua mãe, e talvez seja um contexto parecido com o seu, né? A figura masculina, de fato, deve ter feito falta muitas vezes para Timóteo, mas isso não impediu que a boa influência que ele recebeu dessas mulheres fez com que ele se tornasse um grande homem de Deus. Mas o que essa avó e essa mãe tinham de tão especial? Que virtude que Paulo viu nessas mulheres? Essa virtude está descrita para a gente lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Se você tiver sua Bíblia aí por perto, pegue para a gente dar uma olhadinha. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ele está falando com Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, o que Paulo viu nessas duas mulheres? Uma fé não fingida. Quando a gente olha para a vida dessas duas mulheres e quando a gente olha o resultado dessa vida de fé delas na vida de Timóteo, a gente pode tirar lições bem importantes. E hoje eu gostaria de destacar duas, baseada nesse versículo que a gente leu. Nessa fala onde as duas aparecem, esse é o único lugar onde elas aparecem, o nome delas, mas com não menos importância. Elas têm muito a que nos ensinar aqui. A primeira coisa que a gente pode aprender com essas mulheres é que elas tinham uma fé não fingida. Esse é o legado lembrado por Paulo, que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe. O que é uma fé não fingida? É uma fé sincera, uma fé que não é um disfarce, né? É uma fé que é uma realidade vivida na vida da pessoa. Você olha a vida dela e a fé dela está sendo refletida nas ações, nas palavras, na forma como ela se porta, em todas as áreas da vida dela. E dá para ter uma fé fingida? Dá para ser cristão de mentirinha, será? O que você acha? Infelizmente, dá para ser sim, minhas irmãs. Pessoas costumam ser mais religiosas que cristãs. Muitas pessoas têm a aparência de cristão, falam como cristão, enchem as suas redes sociais de coisas que são religiosas, mas quando você vai para a intimidade, quando você olha para as pessoas que convivem com essa pessoa, elas vão dizer que isso é uma questão apenas exterior, que isso não reflete nada, que isso não traz nenhum benefício para o convívio da família, para o fato de você conviver com aquela pessoa ou não. A gente às vezes precisa se perguntar o que é ser cristão? O que faz um cristão? E quando a gente responde essa pergunta, a gente precisa, vez ou outra, reavaliar o nosso coração e ver se a gente está vivendo uma fé genuína ou se a gente está vivendo uma fé só de fachada. A gente acostuma com esse negócio de ser crente. Então, a gente é crente, todo mundo sabe que a gente frequenta a igreja. Mas será que as nossas atitudes falam sobre isso? Será que as nossas atitudes dizem desse Cristo que a gente resolveu seguir? Será que falam desse amor que a gente recebeu? Os de casa são aqueles que saberão dizer. Aqueles que convivem com a gente diariamente é que sabem dizer até que ponto a nossa fé de fato é genuína ou não. Dentro das nossas casas, qual é a imagem que a gente está passando para os nossos filhos e para os nossos netos? Algumas pessoas são vistas nos domingos, nas reuniões de pérolas ou nas outras reuniões das igrejas e parecem ser pessoas muito humildes, muito queridas, muito amáveis. Mas quem convive com elas é alvo muitas vezes de briga, de picuinha constante. Nós podemos escutar muitas mensagens durante o dia, mas ainda assim, a gente pode não perdoar. A gente pode escutar a Bíblia enquanto lava a louça, enquanto faz os afazeres de casa, mas ainda assim, continuar sendo egoísta, continuar sendo mesquinha. A gente pode ir todo domingo para a igreja e mesmo assim continuar sendo arrogante, orgulhosa, fofoqueira, resmungona. Há uma diferença muito grande entre você ser religiosa e você ser uma cristã de verdade. E quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para a nossa fé, o que ela exige de nós é prática, não somente que a gente fale que somos algo. A gente precisa dizer para as pessoas e confirmar com os nossos atos, com a nossa forma de ser aquilo que a gente está falando. A nossa fé não será uma fé fingida quando ela é colocada em prática, inclusive quando ninguém está olhando. Quem é você quando não tem ninguém perto de você? É a mesma pessoa de fé que muitas pessoas conhecem por aí quando você está rodeado de pessoas?
Nossos filhos, os nossos netos estão olhando para nós. E nesse tempo de quarentena, eles estão de olho no que a gente está fazendo e de como a gente está enfrentando essa situação tão inusitada. E a pergunta que a gente tem que se fazer é como é que a gente está reagindo a tudo isso aos olhos deles? Eles estão vendo que tipo de atitude da nossa forma? Será que a gente está demonstrando para eles que existe muito medo? Será que a gente está transmitindo desespero para eles, falta de esperança? Será que a gente está brigando por coisas constantemente porque tem que ficar dentro de casa, reclamando porque não pode sair de casa? Será que a gente anda brigando por causa de questões políticas? Ou anda criando histerias e confusões em casa porque a gente acha que tem que liberar ou não liberar a cloroquina? Qual tem sido as nossas atitudes perante os nossos filhos, os nossos netos, diante de uma situação tão tribulada como essa que nós temos vivido? Ou será que eles estão vendo que a gente está orando mais? Será que os nossos netos, nossos filhos, estão vendo que nós estamos tendo domínio próprio sobre as nossas inseguranças? Estão ouvindo de nós palavras de encorajamento, de esperança? Será que eles estão vendo a gente ligando para outras pessoas, encorajando outras pessoas ou só reclamando? Essas crianças, esses adolescentes estão vendo a gente orar pelo nosso país? Nós estamos convidando eles para, junto naquele momento de oração como igreja, clamarmos pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que estão doentes? Eles têm participado disso conosco? A segunda coisa que a gente pode ver na vida dessas mulheres, a primeira, como a gente viu, é uma fé genuína. A segunda coisa é que tanto Lloyd quanto Eunice estavam mais preocupadas com a fé de Timóteo do que com o seu sucesso, com o futuro promissor que ele poderia ter. Lá em 2 Timóteo ainda, Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, que Timóteo devia se apegar, não devia abrir mão da instrução que ele recebeu desde criança. Porque aquela instrução que ele recebeu dessas mulheres, desde que ele era pequeno, era o que tinha feito ele ser capaz de ter sabedoria para entender e aceitar a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não somente uma vida piedosa, um caráter transformado, mas a própria visão de quem Cristo veio através do exemplo dessas mulheres e de como elas repassaram isso para Timóteo. Hoje, muitas mães, avós, pais, tentam direcionar a vida dos seus filhos e netos para um sucesso profissional acima de qualquer coisa. Você precisa estudar porque você precisa ser alguém na vida. Você precisa estudar para que você tenha um bom emprego. Você precisa estudar para quê? E isso é muito importante, os nossos adolescentes de fato precisam estudar, mas eles têm sido um pouco sufocados com isso. E nós, como pais, muitas vezes não cooperamos muito. Em vez de tentarmos compreender as suas demandas, ou tentamos cobrar só deles algo que parece que pra gente vai ser uma fórmula de sucesso. Nós somos muitas vezes muito comprometidos em garantir que todas as tarefas sejam feitas, que os nossos filhos e netos tenham diferentes turnos de aula, que eles não percam nada, mas a gente não tem o mesmo empenho, muitas vezes, ao que se refere às disciplinas espirituais deles. Nós não estamos nos importando se eles oram, se eles leem a Bíblia, se eles estão tendo tempo de comunhão com Deus. Cada vez mais, minhas irmãs, mais jovens sabem diferentes coisas. Eles sabem mais sobre tecnologia, sabem diferentes idiomas, praticam esportes, fazem diferentes cursinhos para melhor desempenho no Enem. E o Enem se tornou praticamente um ídolo de muitos adolescentes. A vida deles é em volta do Enem. É tudo sobre o Enem. E quando você pega um desses adolescentes, mesmo aqueles que estão dentro da igreja há muito tempo, e às vezes você pergunta 2 versículos de cor, eles não sabem dizer. Muitos adolescentes dentro das nossas igrejas não sabem histórias bíblicas básicas. Não amam ao Senhor mais do que qualquer coisa que eles possam visionar. O que nos preocupa na rotina dos nossos filhos e netos? O que tem preocupado a gente referente a essas novas rotinas que eles estão tendo que se adaptar? O que nós estamos priorizando na vida deles? O que a gente está ensinando para eles que deve ser o maior valor da vida deles? O que eles devem buscar acima de tudo? Será que saber se eles estão tendo amigos cristãos? O que eles seguem na internet? Quais são os conflitos que eles estão enfrentando? O que os seus corações são mais propensos a escolher? Quais são os seus caráteres? Essas coisas são coisas que nos preocupam, que trazem
questões ao nosso coração, de olhar com mais carinho para a realidade dos nossos filhos e netos e entender que nós precisamos ajudá-los, que nós precisamos influenciá-los a olhar para Deus. Ter um filho, um neto que escolhe auxiliar o apóstolo Paulo no seu ministério foi de fato um grande orgulho para Lloyd e Eunice. Mas elas sabiam que para Timóteo isso não ia ser fácil. Elas sabiam qual barco que ele estava entrando. O que esperava Timóteo, seguindo Paulo nas suas viagens, eram açoites, prisões, fugas no meio da noite, igrejas complicadas, naufrágios, tempestades, mas elas não impediram Timóteo de ir. Quando você almeja o futuro dos seus filhos, dos seus netos, você já almejou, ficaria feliz se algum deles escolhesse ser um pastor ou um missionário? Isso traria felicidade para você? Quando você pensa no futuro profissional deles, o que vem à sua mente? Que eles tenham bons salários, estabilidade financeira, ou que eles sejam pessoas de caráter e que, pelo testemunho deles, nos lugares, nas profissões que eles escolherem, muitas pessoas possam ver Cristo na vida deles? Quais são as nossas prioridades? Quais são as prioridades que nós temos passado para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas crianças? Amar a Deus é o legado mais importante que nós podemos deixar para os nossos Timóteos. Ter uma fé real e não de fachada. Ensinar que nenhum futuro é brilhante se Cristo não estiver à frente dele. Que a gente não deve buscar nada sem ter Cristo como prioridade, porque qualquer coisa que a gente busque para o nosso futuro sem ter Cristo como um ponto final, como centro de tudo isso, vai ser uma ilusão e vai escapar pelas nossas mãos e a gente não vai ter controle daquilo. Davi esses dias pregou sobre a importância da vida de Mardoqueu na vida de Esther, a influência desse homem na vida dessa grande mulher. E ele falou uma frase que é muito importante e eu quero relembrá-la. Ele falou: uma grande obra é fruto de uma pequena obra cuidada com fidelidade. Os nossos filhos, os nossos netos, são pequenas obras que precisam ser cuidadas com muita fidelidade da nossa parte, para que elas se tornem uma grande obra, para que futuramente eles se tornem os Timóteos também, os Titos e Timóteos e tantos outros que cooperaram não só na expansão do reino, mas que estavam dispostos a entregar a sua vida por essa causa. Qual a prioridade? O que nós temos ensinado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes nesse tempo de quarentena? O que tem nos preocupado na vida deles? Será que a gente tem transmitido uma fé genuína para eles? Bem, que Deus nos ajude a rever as nossas prioridades, a mudar o nosso caráter e a sermos como Lloyds e Eunices na vida desses pequenos adolescentes, crianças e jovens, e que a gente possa influenciar eles para ser homens e mulheres de Deus. Que Deus te abençoe, uma boa semana e a gente se vê.